No CLT, 3 anos antes de eu sair, eu caí em depressão, eu tomava medicamento tarja preta, eu me incomodava muito mais, mas comigo, não com a empresa, óbvio, né? Eu tava lá fazendo uma coisa que talvez eu não me sentia útil. E foi muito engraçado, porque quando eu saí e resolvi empreender, o desafio era imenso, as preocupações eram imensas, as horas de trabalho eram imensas, final de semana, e quando eu tinha uma folga eu ia estudar, eu ia fazer alguma coisa, eu não precisei mais tomar remédio. O problema é essa rigidez no horário. E talvez a gente está entrando num novo ciclo. Aham. Né? As empresas estão sendo mais flexíveis. Eu peguei muito trabalho em que Porque é necessário. eu tinha o meu tempo para trabalhar. Muitas vezes eu peguei trabalhos para fazer final de semana, sábado e domingo. O contratante não sabia que eu ia trabalhar sábado e domingo. Aham. Foi uma escolha minha. Eles estão me entregando até o dia tal, ok. E aí eu vejo que a minha área hoje ela está indo muito para isso. Né? Eu tenho profissionais que trabalham comigo que estão em São Paulo, eu tenho profissionais que trabalham comigo, que estão em Minas Gerais, por exemplo. Então, tenho clientes que estão lá e eu atendo daqui, nunca tivemos um contato pessoal. Então, eu acredito que cada vez mais as coisas estão andando para isso. E uma das coisas que eu acho muito legal na minha parte aqui de escolha de profissional é justamente isso. O meu trabalho, ele acontece independente do local que eu esteja. Então, por exemplo, se eu resolver ficar um mês na praia e dizer assim, pô, eu vou ficar um mês na praia, vou atender meus clientes de lá e vou sempre das 4 às 5 vou ir surfar. Tranquilo, eu consigo fazer dessa forma. Dentro da área que você escolheu, né? Isso aí. Então isso também é importante, porque também muita gente vende isso. Mas não é toda a área que pode acontecer isso. Não é toda a área e não é todo o perfil. E não é Muitas todo vezes perfil. você não tem esse perfil. Você precisa passar pelo estágio de estar cumprindo o teu horário. Você vai ter um pouco mais de tranquilidade fazendo dessa forma. A partir do momento que você assume, por exemplo, não ser um CLT, você vai ter que entregar mais, porque se você não entregar, simplesmente o cara te corta e vai pegar uma outra pessoa. Simplesmente assim. Éder, você adoeceu nesse processo? Nesses 4 anos, eu diria que não. No CLT, 3 anos antes de eu sair, eu caí em depressão, eu tomava medicamento tarja preta, eu me incomodava muito mais, mas comigo, não com a empresa, óbvio, né? Eu tava lá fazendo uma coisa que talvez eu não me sentia útil, e foi muito engraçado, porque quando eu saí e resolvi empreender, o desafio era imenso, as preocupações eram imensas, as horas de trabalho eram imensas, final de semana, e quando eu tinha uma folga eu ia estudar, eu ia fazer alguma coisa, eu não precisei mais tomar remédio. Parte muito forte disso, da medicação, que ela me disse assim, disse, pô, acertei. Não sei ainda se eu estou fazendo a coisa certa em termos de que serviços eu vou oferecer, mas eu sei que eu acertei que não é CLT. Pode ser que daqui a um tempo aconteça do Ederson voltar a ser CLT, não sei. É questão de universo, mas hoje eu tenho muita certeza que eu quero empreender, que eu quero ser autônomo, que eu quero ter essa liberdade, independente se eu tenho que trabalhar mais, independente que eu tenha que entregar mais. E hoje eu também contrato pessoas que são autônomas, prestam um serviço para mim e fazem nota para mim. Sim, você contrata outras empresas. Outras empresas que trabalham. E também é um modelo legal, porque as pessoas que estão nesse modelo, elas entregam mais. Pelo menos me parece, sabe? No CLT, o CLT muitas vezes a gente vai estar lá e a gente tem o salário todo mês. Então, me parece que não tem aquele incentivo maior. Sabe? Eu tenho meu salário, independente se eu vou entregar tudo ou não. O risco que eu tenho aqui de não entregar tudo é eu ser demitido. Ok? Mas quando você está trabalhando por si só, você não tem 13º, você não tem férias, se você ficar doente, vai te virar, paga teu plano de saúde, os teus clientes vão chiar, pode ser que eles te cancelem, eles vão vão procurar outro. Então, a responsabilidade é muito maior. E é aqui que eu chamo a atenção, de perfil. Porque você disse, eu estava num local onde eu não exercia a minha criatividade. E eu adoeci. Como tem gente que adoece nesta pressão. Exato.
né? Que passa a tomar remédio depois que empreende. E, de novo, não existe um modelo, este é melhor que aquele, né? Mas nós precisamos nos conhecer e o que nos move. E quais são os recursos que eu tenho para me mover. Então, empreender é para todo mundo? Não. Concordo. Não é para todo mundo. E não há nada de errado. Às vezes você perde muito mais recursos sendo empreendedor do que ser CLT. Eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando assim, para mim, a avaliação se algo é bom ou ruim é quanto eu perco de energia e quanto eu ganho de vida. Se eu estou trabalhando num local que eu me sinto podado e que aquilo me murcha, de alguma maneira me mata, eu preciso olhar para outra coisa. O problema é que nós temos um pouco horário do podcast, mas assim, cada fala que você coloca já me vem insights. E aí eu me coloco muito nessa posição. Eu adorava o que eu fazia nos outros empregos que eu trabalhava, mas eu ainda sentia que eu não estava sendo útil, eu tinha que entregar algo a mais. Então eu notava que muitas vezes eu começava a fazer meu trabalho lá das 8 às 10, às 10h30, e a minha energia acabava ali. Era 10h30 e a minha energia acabava. E eu não entendia isso, sabe? Eu disse, pô, mas não, por que acabou a energia, sabe? Aí você se auto-intitulava doente. Exato, e eu disse, não, eu tô doente, eu preciso de ajuda. E aí o que acontecia? Eu tomava um remédio que dizia assim, para quieto, tu é louco, tu tem que ficar aqui trabalhando aqui. Toma esse remedinho que tu vai conseguir aguentar, isso aí. Então tu tomava o remedinho e tentava aguentar daquela forma, sabe? E aí você aguentava, mas aguentava sabendo que... Isso é lealdade. Não era... Isso é lealdade. Eu faço porque eu aprendi no meu sistema familiar que eu tenho que ganhar esse dinheiro todos os meses, que eu sou funcionário e que é assim que funciona. Isso é lealdade. E tem muito da lealdade, sabe? Eu fui notar isso aí depois de muita terapia. Eu procurei muita terapia, gente. Não foi uma psicóloga que passou na minha vida. Eu visitei tudo quanto é tipo de tratamento que eu poderia conhecer. Muitos eu não conhecia. Eu me lembro, eu fiz regressão, fiz tratamento com psiquiatra, fiz tratamento com psicóloga. E eu não aceitava que eu não estava me encontrando. Eu disse, não é possível que a gente venha para esse mundo e a gente não consiga se sentir útil em alguma coisa. Aconteceu a pandemia, eu saí, comecei a empreender, e aí eu continuei tomando medicação, porque eu ainda estava acostumado com a medicação, e eu disse, pô, mas por que eu estou tomando essa medicação? Isso aqui está me dando sono. Cara, começou a dar o efeito contrário, a medicação começou a me dar sono. Eu disse, não, parar com isso aqui. E a energia começou a vir cada vez mais forte, e aí eu atendia cliente, aí muitas vezes sobrava tempo para mim fazer um outro projeto que eu queria fazer, e eu trabalhava, focava naquele projeto, às vezes dava certo, às vezes não dava. Eu acho que a pessoa tem que se sentir muito nisso. Tem que se sentir. Sabe? Tem que se permitir também errar. Eu acho que o erro ensina muito, o erro ensina muito. Só que assim, você também tem que cuidar até onde você vai errar. Porque, eu tô errando e continuo errando. Eu notei que eu errei e continuo errando. Aí já é teimosia, né? Fica naquela teimosia 5, 6 anos fazendo aquilo e não vai. Aí é interessante, é você fazer uma reflexão dentro do teu processo reflexivo ou acompanhado por uma terapia, de dizer o que foi que eu não vi nesse erro, né? E o que foi que eu aprendi com este erro. Acho que aqui é que vale, não só para o empreender, para tudo na vida, né? Aonde foi que o que eu não percebi nesse caminho, né, que me levou a esse resultado, e onde o que eu tenho para aprender com quando eu vou estar de novo em contato com tudo isso. Essa é a sabedoria do erro, porque senão ele é inútil. Ele é um ensinamento. Se você souber olhar para ele. Então, quando você diz assim do remédio, de novo aqui, eu gosto de deixar bem claro, porque isso fica gravado, né? Vai ao ar. Ninguém está dizendo que se você empreender, você vai deixar de tomar remédio, que você, né? Não, são casos. O caso que o Éder está trazendo aqui é um caso dele específico, onde ele estava se sentindo, para caber naquele lugar, ele precisava ser
dopado. É. Para caber naquele lugarzinho. Ou seja, para conter a criatividade dele, ele tinha que usar do recurso do remédio. Porque é uma pessoa muito criativa. Exato, e a gente não pode generalizar tudo isso. Não. Muitas vezes as pessoas realmente precisam dessa medicação e muitas vezes elas não estão no tempo delas também. Talvez se eu fosse fazer isso há 15 anos atrás, eu ia continuar tendo que tomar remédio, não estava preparado, sei lá. O medo é imenso. O medo é imenso e o medo é um companheiro que você coloca sentadinho do teu lado o tempo inteiro. Ele não sai nunca, pelo menos comigo. 4 anos ele tá aqui do ladinho, até no podcast aqui, tá aqui do ladinho. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com ele. Dizer assim, o medo sim, ele tá aqui do meu lado. E o medo era de quê? De fracassar? Eu acho que o primeiro medo, quando a gente começou, foi... Pô, eu comecei também numa fase ali que era pra ser tudo errado, mas enfim, foi no meio da pandemia. Empresas fechando para tudo quanto é canto, o Ederson dizendo, cara, tô começando aqui, vamos lá? E para mim foi muito bom começar no meio da pandemia. Óbvio que a gente tava com extremos problemas acontecendo, mas eu vim pro meio digital. Que deu um boom, né? E aí as empresas precisaram muito, sabe? Então tinha empresa apostando em agências, apostando em todo mundo lotado de serviço. E o Ederson também começou. Por mais que eu não tinha toda aquela experiência ainda naquele momento, consegui contribuir com muita gente nisso. Então, até porque você já trabalhava muito com questões digitais. Trabalhava muito com dados, com a parte de marketing também, então já tinha um conhecimento. Mas assim, um medo maior realmente era financeiro, sabe? Financeiro. Porque no CLT a gente acostuma ter um salário todo mês. Tu acostuma olhar na tua planilha todo mês e, bom, nós temos quanto de entrada para esse mês? Bom, tem o meu salário, tem o salário da minha esposa, e agora vamos olhar as despesas. As despesas tem isso aqui, bom, faz um balanço, tu sabe o quanto sobra. Aí no momento que eu comecei a empreender, eu olhei assim, bom, nós temos o salário da minha esposa, temos essas despesas e quanto temos de mim? Por enquanto, nada. Nós estamos no dia 1º, tá zerado, não tem nada, tem que achar cliente. Até porque tem muito investimento no início, né? Muito investimento. Coisas que vocês nem imaginam que tem que começar, né? Por exemplo, aluguel. Principalmente aluguel, né? Aluguel, condomínio. E aí depois eu ia tendo as minhas ideias e um cliente chegava aqui e disse, pô, Éder, eu queria fazer marketing contigo, mas eu queria fazer uns vídeos, não sei o que. Disse, não, vou comprar uma câmera, vamos achar uma câmera. Aí vai lá, puxa um recurso de câmera, compra a câmera. Aí, mas eu precisava de um microfone, o áudio tá ruim. Tá, vamos comprar um áudio, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. E eu sempre fui muito rígido quanto a isso, né? Eu gosto de entregar o máximo que eu conseguir. Quando eu não entrego o máximo, eu fico extremamente frustrado e eu estudo mais e vou, até conseguir. Mas assim, o principal medo que eu tive no início, eu acho que é o padrão mesmo, é financeiro, realmente. E as escolhas, né? Eu estava acostumado a levantar números, passar os dados para as pessoas, para os superiores decidiam. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora não, eu olhava os dados e disse, o que eu vou fazer agora? É sobre isso. A responsabilidade é sua. Exato. E aí precisa, como a gente diz, isso é papo de gente grande, né? Não tem para quem passar, não tem culpado, sou eu. E se não estivermos nesta cultura de autorresponsabilidade, isso é problemático. Porque o prestador de serviço, se naquela hora ele não está trabalhando, ele perdeu. Exato. Ele não converteu, diferente do produto, né? O produto você pode produzir, estocar, vender depois, fazer uma promoção, mas o prestador de serviço não atendeu, ele perdeu. Exatamente. Então, a natureza de um prestador de serviço e de quem produz também é diferente. Então, depende aonde você trabalhava antes, também você tem uma mentalidade e vem para uma outra. Então, é muito importante de que meio você vem. Exato. Como você diz do jovem, hoje ele está inserido nesse mundo digital,
Mas quantos empreendedores já consolidados hoje estão apanhando para entrar no mundo digital? Exatamente. Porque é um novo empreender. É uma forma diferente de aprender. É uma forma diferente de Você não empreender. pode ficar fora. Não pode ficar fora. E na pandemia isso ficou muito forte. Aham. Eu sou obrigado a ir para o digital. Teve muitas marcas grandes que não estavam olhando para o digital. E do nada tiveram que... E agora nós estamos vivendo uma nova revolução, que é a inteligência artificial. Os processos terapêuticos, os processos de constelações familiares, nada se olhava para o digital. Pouquíssimas pessoas olhavam para o digital. E hoje o processo de terapia está no digital. É igual ou não é? Aí é outra discussão. Mas hoje precisa estar presente nesse universo. E é um novo aprendizado. Então, dentro dos empreendedores já tem também um novo empreender. Porque é tudo novo. Então vocês já perceberam que empreender é não parar nunca. Não parar nunca.